vamos de previsão do capítulo 314 de Blue Lock, capítulo que eu acho que vai ser focado no Izag 8, beleza? Então, rapaziada, confere aqui o canal. Vou deixar a review do capítulo 303 na tela final aqui pra vocês, afinal de contas, finalmente começou o primeiro jogo da Copa do Mundo Sub-20, Japão e Nigéria, e certamente vamos falar sobre esse joguinho em questão. No mais, se inscreve, curta e compartilha, segue outros vídeos do canal e tem também na descrição Discord pra você ler os capítulos, ver os spoilers e também na descrição tem mangás em promoção aí pra você aproveitar. Sei que tá caro, sei que tá difícil encontrar alguns volumes, então eu sempre deixo 4 mangazinhos aí em destaque para vocês aproveitarem. Rapaziada, vamos continuar crescendo, rumo a 35 mil seguidores, compartilha e bora, porque o próximo capítulo eu acho que vai ser focado no Izag, porque eu falei na review que o Izag, ele, vamos dizer assim, ele tem um início lento nos jogos, porque o Izag, ele é aquele camarada que foi desenvolvido para se adaptar. E para ele se adaptar, certamente ele vai precisar ver o que vai acontecer dentro da partida, o que cada um vai ser capaz de fazer, tanto os jogadores da Nigéria que ele não conhece, quanto os jogadores do Blue Lock que supostamente ele conhece. Eu já vou chegar lá nesse supostamente. Então tudo isso vai impactar no começo do Izag. Isso, na minha visão, é uma deficiência que o Izag precisa trabalhar? Sim, é uma deficiência que precisa trabalhar. Talvez ele seja mais participativo de alguma maneira, mas é algo sim que ele precisa trabalhar, porque não tem essa de começar devagar e tudo mais, né? Mas enfim, isso daí é papo para outro vídeo, para outro momento da obra. Mas o Izag, certamente, agora que ele já viu um padrão ofensivo da Nigéria e um padrão ofensivo do time dele, ele pode talvez entender o que vai acontecer, qual que vai ser a dinâmica da partida, principalmente envolvendo os jogadores da Nigéria, jogadores que ele não conhece, como o Onazi, o Obuabona, o Belo, o Kuzo, como neutralizar e como passar desses caras. Afinal de contas, o Obuabona é um zagueiro, então você vai ter que superar esse camarada para fazer gol, né? E aparentemente não só ele, você vai ter que superar o Onazi também para fazer o gol, porque o Onazi atua tanto de goleiro quanto de atacante. Eu não canso de reclamar disso, rapaziada. Mas nós temos certamente um problema do Izag, e nós vimos isso recentemente, naquele capítulo onde ele briga com o Hiyori, vamos colocar entre aspas essa parada da briga, né? Porque o Izag, quando ele foi pra fora, ele acabou vendo um nível, pelo menos acredito eu que seja um nível muito acima do que ele tá acostumado a jogar. Por exemplo, o jogo que ele viu, que nós temos exemplo, é a final da Copa Rei, e a final da Copa Rei é da categoria profissional, que tem Atlético de Madrid e Barcelona, onde ele conseguiu ver o Bani, o Lavinho e tudo mais. Certamente, esse nível é muito maior do que o nível que ele já enfrentou, ou do que ele presenciou ali na Liga Nergo East, por exemplo. Por mais que sim, ele tenha enfrentado Kaiser, Lorenzo, Loki e tudo mais, ele presenciou talvez um nível abaixo do que o nível ali de uma final da Copa Rei entre Atlético de Madrid e Barcelona, 2 dos 3 maiores times da Espanha, né? E certamente, essa capacidade analítica dele pode meio que ser um pouquinho afetada. Por quê? Primeiro, ele vai cobrar dos jogadores algo que os jogadores não conseguem fazer. Não porque os jogadores são ruins, mas porque os jogadores são inexperientes. E ele vai tentar colocar ali em campo algo que ele viu lá fora. Isso é uma parada minha, tá, rapaziada? Não é que vai acontecer isso, é uma previsão. E com isso tudo, com essa mistura de coisas, o Izag ele pode começar a ter talvez algumas previsões incertas, vamos dizer assim, algum tipo de leitura incorreta, equivocada no jogo, porque vale pontuar que os jogadores que estão em campo com o Izag são diferentes dos jogadores que o Izag enfrentou até o final da Liga Nergo East, porque Toshihin tá melhor, Nico tá melhor, Mikajireu, Hiyori, todos estão ali em um nível superior. Certamente ele já pode ter absorvido um pouco disso nos treinos que ele teve ali com o Blue Lock. Mas todas essas questões, e principalmente envolvendo um futebol que ele nunca viu, que é o futebol africano, ou enfim, que ele talvez tenha pouco conhecimento, isso pode acabar levando o Izag a ter leituras equivocadas da partida. E quando ele fala, pô, eu já vi a nossa visão de como a gente vai vencer esse jogo, é muito cedo pra falar isso, né? Afinal de contas, o jogo começou em um capítulo. E certamente, a menos que o jogo termine em 3 capítulos, né? A gente ainda tenha
talvez algumas coisas aí para serem desenvolvidas. Principalmente a gente vê o time da Nigéria como um todo, principalmente aquele núcleo de 4 jogadores. Talvez o Obuobona seja um defensor que consiga sair muito bem com a bola, ou tenha talvez outro aspecto que a gente ainda não conseguiu ver, né? Afinal de contas, ele foi surpreendido pelo Itoshi Rin. E o Itoshi Rin, por exemplo, é outro jogador do Itoshi que o Izagi enfrentou contra o PSG, né? Aí já viu o Itoshi arriscando mais com o Predator Eye. Então tudo isso vai levar o Izagi a ter leituras iniciais, na minha visão, equivocadas. Leituras iniciais que podem sim, talvez, dar ali uma jogada interessante pro Blue Lock, mas talvez essa jogada não seja feita de forma tão eficaz, ou talvez nem consiga ser feita, porque o que o Izagi pensou pode ser que não ocorra. E isso pra mim é muito bom pro personagem, porque vem o desenvolvimento, e não só do Izagi, mas também como de um time todo, principalmente esses jogadores mais analíticos, como Hiyori, Mikadire, Karazu, Nico. Esses jogadores mais analíticos, eu acho que nesse começo são os que vão sofrer mais, por conta dessa adaptação e principalmente de ver estilos de jogos diferentes, né? Ou até mesmo entender um estilo de jogo que ele talvez não tá habituado, como o estilo de jogo africano e tudo mais. E agora a gente fala um pouco do time da Nigéria aqui, porque eu vi algum pessoal falando: ah, o maluco que você hypou não fez nada. O maluco apareceu em 3 quadrinhos, rapaziada. Calma. O destaque foi pro Onazi, o destaque foi para um atacante, e foi. O Onazi sim teve destaque. No mais, a gente viu o camarada, o Kuzo driblando, o Belo também driblando, o estilo de jogo deles. E certamente a gente pode ver mais desses camaradas. O que mais eles são capazes de fazer? Certamente eu acho que Aura não vai ser revelado tão cedo. Pelo menos não nesses primeiros 5, 6 capítulos. Mas, por exemplo, um novo tipo de Vision pode sim aparecer. Será que nós teremos um misto aí, um Predator Eye misturado com o Meta Vision? Ou algo entre esses dois? Que talvez um jogador da Nigéria possa usar, ou até mesmo o Mikadire da vida possa acabar desenvolvendo, um Hiyori, não sei, mas certamente a gente pode ver talvez esses desenvolvimentos, uma nova Vision aparecendo, uma nova Vision que vai servir talvez para esse desenvolvimento do Izagi, para ele conseguir ter leituras mais precisas desse ambiente novo aí que ele ainda tá conhecendo. E dos jogadores da Nigéria eu quero ver mais mesmo desse conjunto ali, desse núcleo de 4 jogadores, que aparentemente é um núcleo muito firme, afinal de contas desde pequeno eles estão juntos, né? Então eu quero ver como é que eles vão usar esse conhecimento de, sei lá, década aí, para eles conseguirem jogar bola, para eles conseguirem terem eficiência, eficácia dentro de campo. Certamente o hype pra mim é o Obuobona, que eu achei o estilão dele mais diferente, mas certamente acho que os principais hypes aí é o Onazi e o Kuzo, que é o camisa 10 e o capitão, né? O Onazi acho que é o principal destaque, e o Kuzo por tudo isso, né? O camisa 10, que tem uma simbologia pesada no futebol, e o fato dele ser capitão, então alguma coisa ele tem. O capitão poderia ser o Onazi, por que não foi o Onazi, já que ele é a estrela do time, né? Por que foi o Kuzo? O que ele tem de mais aí? O Kuzo que nós vamos apelidar de Kuzoão, né? Ai, muito foda. E vamos buscar outros apelidos também pro Obuobona, pro Belo e também pro Onazi, né? Esse Onazi vai dar... Nossa, vai dar uns problemas pra falar Onazi, né? Enfim. Mas, galerinha, um pouquinho de trocação de ideia aqui com vocês. Comenta o que vocês acham desse próximo capítulo. E é nóis, segue aí. Tamo junto e fui. Valeu!